Olá! Você sabia que o elemento químico carbono é tetravalente? Tetravalente, né? O que será que significa isso? Fica comigo que depois da vinheta eu te conto. Bom, eu sou Márcia Cassago, sou professora de Química e hoje eu vou trazer um pouquinho sobre as características deste elemento carbono, que é tão importante, que está presente em inúmeras coisas, incluindo nós, seres vivos. Mas antes, dá um like aí, se inscreve no canal para que a gente possa produzir mais conteúdos como esse, que vai ajudar você a avançar aí nos seus estudos, beleza? Então vamos lá, né? Bom, essa história do carbono, de ser tetravalente, será que significa o quê? Será que significa que ele está rodeado por 4 princesas Merida do filme Valente? Será? Acho que não, né? Bom, quando a gente vai falar de elemento químico e a gente vai pensar em tentar interpretar, compreender aí alguma das suas características químicas, seu comportamento, a gente tem que se basear na tabela periódica. Porque vamos lembrar, né? A tabela periódica é a organização dos elementos pelas suas características, pelas suas propriedades periódicas. E a posição em que o elemento está na tabela periódica vai nos dar informações que vão nos ajudar a entender um pouquinho sobre este elemento químico. Então, voltando aqui para a tabela periódica, o carbono está aqui na coluna 14. Isso indica que ele está entre os elementos eletropositivos e os elementos eletronegativos. E dá a ele a característica dele interagir tanto com o elétron positivo quanto com o elétron negativo. Também podemos ver que ele está na segunda linha, ou seja, no segundo período. O que significa isso? Significa que a quantidade de elétrons que ele tem está distribuída em 2 níveis. E quais as informações que nós temos do carbono aí nessa ficha dele na tabela periódica? Então, nós temos aqui o número atômico 6, que indica que ele tem 6 prótons. E no seu estado fundamental, ele tem 6 elétrons. O número de massa, aí, pensando no isótopo mais estável e arredondando o número de massa para 12, que indica que ele tem 6 prótons e 6 elétrons. Então, essa é a informação principal que já nos deu uma dica aí de comportamento deste elemento químico carbono. Beleza. O número atômico do carbono, então, sendo 6, ele tem 6 prótons e no seu estado fundamental ele tem 6 elétrons. Estes 6 elétrons estão distribuídos em 2 níveis eletrônicos. Então, nós temos 2 elétrons no nível interno e 4 elétrons no seu nível mais externo, ou seja, camada de valência. E são esses 4 elétrons na camada de valência que vão interagir com outros átomos, que vão aí fazer as interações atômicas. Então, o carbono, ele compartilha esses 4 elétrons com outros 4 elétrons de outros átomos, alcançando aí, então, a configuração eletrônica dos gases nobres. Lembrando, regra do octeto, os elementos químicos, eles procuram alcançar a configuração dos gases nobres, que é a configuração que vai proporcionar estabilidade eletrônica, estabilidade dos elementos químicos. E o carbono, compartilhando esses 4 elétrons, ele está fazendo, então, 4 ligações covalentes. Então, a gente pode ver aqui o carbono fazendo aqui 4 ligações, cada tracinho desse. Isso é uma forma da gente representar, né, os elementos e suas ligações. Então, cada tracinho desse é uma ligação covalente simples. E aí, vocês estão vendo o símbolo do sigma, porque uma ligação simples, aí a gente tem que pensar lá em orbitais eletrônicos. Então, sobreposição de orbitais eletrônicos vai gerar aí uma ligação sigma, e isso é assunto para uma outra aula, a gente vai ter oportunidade de conversar sobre isso, né? Então, a princípio 4 tracinhos são 4 ligações simples, e o carbono tem a capacidade de fazer essas 4 ligações com outros átomos. Então, essas 4 ligações covalentes, a tetravalência do carbono, ela foi reconhecida em 1858 por Kekulé, que é o cientista que explicou, né, esse comportamento químico do carbono presente aí em diversos compostos e inúmeras substâncias. E essas explicações, né, essas conclusões do estudo de Kekulé são dadas para nós estudamos isso como postulados de Kekulé. E essa tetravalência é o primeiro postulado de Kekulé. Outro postulado de Kekulé é de que essas 4 valências elas são iguais entre si. Isso é dado como segundo postulado de Kekulé. O que significa isso? O que isso quer dizer, né?
Repara que neste elemento carbono ele está fazendo essas 4 ligações. Nós temos aqui átomos de hidrogênio e aqui nós temos um átomo de cloro. Repara que o átomo de cloro inicialmente está nessa posição aqui, mas ele poderia estar nesta, ou ele poderia estar nesta, ou ele poderia estar nesta. E essa substância não muda, é a mesma substância, porque essas 4 ligações ou essas 4 valências são iguais entre si. E este é o segundo postulado de Kekulé. E ao nível de curiosidade, essa substância é o clorometano, ou cloreto de metileno. É um gás, ele é produzido naturalmente por uma reação química chamada de cloração do gás metano. A gente teria aqui o hidrogênio, e seria o gás metano, mas aí o cloro entra aqui em substituindo o hidrogênio, então é uma cloração. Essa reação ela é natural, mas o homem também fez sintetizando este material, porque ele era muito utilizado na produção principalmente de silicone industrial, mas devido ser tóxico, ele foi alterando, foi sendo substituído por outras substâncias e foi diminuindo aí a sua utilização. Bom, então esse é o segundo postulado de Kekulé. Isso sobre o clorometano foi apenas ao nível de curiosidade, já que a gente está vendo aí a sua fórmula química. O carbono ser tetravalente dá a ele a capacidade de formar 4 ligações. Essas 4 ligações eu te mostrei que seriam 4 ligações simples. Podem ser, são, mas também são ligações múltiplas, que significa que o carbono ele faz essas 4 ligações de diferentes formatos. Então, a gente tem aqui, ó, uma simples e uma tripla, né? A gente está vendo 3 tracinhos, é uma ligação tripla. E aí, neste caso, a gente tem a sigma aqui. E quando a gente tem a tripla, a gente vai ter uma ligação sigma e as outras 2 pi. Sobreposição dos orbitais eletrônicos vai ser de outro formato. Aqui a gente pode ter uma ligação dupla, e aqui de novo a gente tem uma sigma e uma pi, e 2 ligações simples. Ou a gente tem 2 ligações duplas. Então, o carbono ele faz ligações múltiplas. Outra característica do carbono é que ele pode formar cadeias. Ele tem a capacidade de se ligar a outros átomos, formando encadeamento. E essas cadeias elas podem ser curtas ou longas, e pode ter diferentes disposições. E esta capacidade de formar cadeias é o terceiro postulado de Kekulé. De novo, Kekulé explicou este comportamento químico do carbono. As cadeias, vocês estão vendo aqui, eu tenho o carbono formando, né? Neste caso aqui, são as 4 ligações simples, a gente tem os hidrogênios, e repara que ela tem esse formatinho aqui, diferente desse. Esse aqui tem o ciclo, fechou o ciclo, então essa daqui é cíclica. E essa daqui, ela não fecha cíclico, então a gente classifica como acíclica ou alifática, uma cadeia aberta. Também tem outras questões, aqui neste caso ela está linear, né? A gente diz que ela está linear ou normal, mas poderia também vir uma segunda cadeia e começar aqui, ó, começar daqui para cima, ou outra aqui para baixo, e a gente diria que ela seria ramificada, ela tem ramos, mas isso é assunto para um outro momento. Agora, neste momento, é importante você entender por que a gente classifica isso, por que dá nome a essas coisas, porque são muitas coisas, e aí você precisa padronizar, você precisa sistematizar e classificar, né? As substâncias, as diferentes substâncias, para que a gente possa compreender os diferentes comportamentos dessas substâncias, beleza? Você pode também estar me perguntando, tá, beleza, o carbono faz cadeias, mas é só o carbono que faz cadeia? Não, não é só o carbono. Outros elementos também fazem cadeia, como o enxofre, fósforo, mas nenhum elemento químico ele forma cadeias tão longas, tão variadas e tão estáveis como as que o carbono forma. E essa capacidade de formar essas cadeias, junto com a tetravalência, junto com a capacidade de formar ligações simples ou ligações múltiplas, de interagir com elementos eletropositivos ou eletronegativos, é que faz o carbono ser capaz de formar um número tão gigantesco de componentes. Bom, de novo, as substâncias precisam ser classificadas porque a gente tem uma gama enorme de substâncias contendo carbono, e aí precisa ser sistematizado essas classificações. Uma das classificações, eu falei um pouquinho ali agora, que era sobre se é aberta, se é fechada, se é cíclica. Né? Fechada é cíclica, aberta é acíclica. Outra é em termos de quantidade em termos de se há elementos entre o carbono nessa cadeia, outros elementos.
Então, quando eu tenho elementos que não seja carbono entre os carbonos, eu digo que são heteroátomos. Mais comum é a gente encontrar oxigênio, nitrogênio, enxofre e fósforo. Essas cadeias, quando tem estes outros elementos, a gente diz que é uma cadeia heterogênea. Aquela que eu mostrei no outro slide, ela é homogênea, só tem carbono entre carbonos. Neste caso aqui, nós temos o nitrogênio entre carbonos, então ela é heterogênea. Isso é uma forma de classificar as cadeias. Aí você pode estar me perguntando, você não deveria, mas você pode estar me perguntando por que o hidrogênio não está ali no meio também. Mas o hidrogênio, vamos lembrar, o hidrogênio ele é monovalente. Então, o hidrogênio ele somente vai fazer uma ligação covalente. E aí não tem como, ele está no meio dos carbonos, beleza? Não esquece mais não. Então, a gente tem carbono tetravalente, hidrogênio monovalente, então ele vai estar sempre nas extremidades. Oxigênio e enxofre bivalente, então ele pode estar entre os carbonos. A gente tem aí, nesse quadro, os mais comuns aí, que estão dentro também dos compostos de carbono, ok? Ali a gente também está vendo os halogênios. Halogênios são aqueles elementos que estão na coluna 17 da tabela periódica. Eles também são monovalentes, então eles também não vão estar entre os carbonos, eles vão estar nas suas extremidades. Bom, tudo isso que eu te falei é apenas um pequenino trecho de uma área da química chamada química orgânica. E este ramo da química é o ramo que estuda os compostos de carbono, né? Para você ver a importância deste elemento químico que fez com que esta área da química fosse voltada para o estudo dos compostos, das propriedades destes compostos carbônicos. Os compostos orgânicos, eles estão presentes em todos os seres vivos. No nosso organismo, a gente não considerando aí a água, a gente vai ter 60% em massa de carbono. Compostos orgânicos, né? E esses compostos vai ser aí proteínas, lipídios, carboidratos. Em outras substâncias, a gente tem no açúcar, celulose, glicose, todos eles são compostos de carbono. Também, claro, tendo hidrogênio e oxigênio, mas a gente está falando aqui mais do carbono. Além desses compostos naturais, que a gente citou agora, a gente sabe que o ser humano, eu falei lá no início sobre o clorometano, que era sintetizado para uso industrial, o ser humano começou a sintetizar inúmeros compostos de carbono, e os mais populares são os plásticos, que veio e mudou, trouxe muita praticidade, mas também esquecemos de um detalhe muito importante dele, que é o retorno dessa substância para a natureza, né? E hoje nós estamos já vendo os impactos disso e precisa ser repensado. Bom, quando a gente fala em plástico, o termo correto para falar é uma classe de compostos de nome polímeros. Isso também é outro assunto, vale muito a pena ser estudado, é muito importante, tá bom? É isso que eu trouxe para vocês hoje, eu agradeço muita atenção. Lembre-se, persistência, autoconfiança e a ciência linda, assim como dizia Marie Curie. Beijos, se cuidem.